Depois de participar de um evento do Grupo Esfera em Roma, na Itália, o ministro Dias Toffoli, que eu chamo carinhosamente de Tofodídio, do STF, essa notícia me revolta. Essa notícia me dá cãibra no estômago. É por isso que na extinta Tupi agora está falando das notícias de sexta-feira. E como é que você vai falar do Flávio Dino? Tem como, né? Como é que você vai falar isso que nós vamos falar do Toffoli agora? Vem outro canal se vão falar disso aí. Eu estou me arrependendo de ter coragem de falar desses assuntos com vocês. Eu chego a ficar arrependido e mesmo assim não tem like suficiente, não tem compartilhamento suficiente, a audiência vem caindo, também as pessoas vão ficando cansadas. De todo dia ver a gente aqui reclamar, criticar. Aí muita gente fala assim, só falam, não fazem nada. Isso é papel do senador, isso é papel do deputado. Se a gente não critica, vocês nem ficam sabendo que isso aconteceu. Aí a gente fica de corno mansíssimo. Todo mundo sabe, menos você. E quando eu leio uma notícia como essa, me dá vontade de vomitar. Me dá vontade de vomitar. Em primeiro lugar, porque o Toffoli já é um ministro constitucionalmente nulo. Flávio Dino não falou agora que tem que reescrever conforme os preceitos constitucionais? Constitucional. Pois é, o Toffoli não tem o preceito constitucional do notável saber jurídico. Não teve quando foi indicado lá em 2009 e passou aí 15 anos, podia adquirir algum, mas continuou sem adquiri-lo. Então nós temos 15 anos de jurisdição inconstitucional e ainda vem uma notícia como essa, que é um pé da boca do estômago do brasileiro decente. Então, a notícia é, o ministro Toffoli do STF retornou de Roma naquele grupo lá, naquele evento, o Convescote do Esfera. Ele voltou para o Brasil no avião do empresário Luiz Oswaldo Pastore, que em 2022 concorreu ao Senado como suplente na chapa de Flávia Arruda, do PL. Antes, em 2018, Pastore tentou virar senador na Itália, concorrendo pela Liga, legenda considerada de extrema-direita na Itália. Em entrevista ao jornal O Globo, Toffoli disse que o empresário é seu amigo pessoal e que não existe qualquer conflito de interesse, pois não julga processos dele no STF. Tá na mesa. Tá vendo? Tá explicado porque nós não temos, parece que as saídas estão sendo jogadas fora. Porque se um empresário que é visto como à direita, tanto que concorreu por um partido erradamente chamado de extrema-direita, a direita não tem extrema, porque a extrema é a incorporação da violência no processo político, e a direita quer a retirada da violência no processo político. Mas considerado... E ele é amigo íntimo. Você vai esperar o quê de uma oposição aqui no Brasil? Não tem como. Aí vai vir um processo, aí vai esquecer. É que nem um amigo do amigo do meu pai. Também não tinha processo com ele na época do amigo do meu pai. Não, e é por isso que passa pautas completamente absurdas no Senado como um todo. A gente tem uma confusão, a salada de frutas absurda, assim, não tem ideologia de nada, ninguém está defendendo nenhum valor, nenhum princípio ideologia, de nada. Dinheiro. É só... Não. Fatores externos, de acordo com a USP. Externos. De acordo com a USP, são fatores externos. São só os fatores externos. E aí a gente fica aqui que nem uns bobões batendo na tecla pedindo agenda de ministro, que é uma obrigação dele, ele presta um serviço para a população, portanto tem que ter o princípio da transparência. A gente fica pedindo transparência nas contas, que nem uns bobões também, não vem nada disso. Transparência só na Fórmula 1. Só lá. A gente fica pedindo, então, assim, uma série de coisas. A gente sabe que essas reuniões aí, sabe-se lá o que eles conversam, o que eles discutem, o que eles debatem, e depois de um tempo a gente só vê a manchete saindo com alguma decisão, com alguma notícia. E realmente não tem conflito de interesse. Se tivesse conflito de interesse, seria bom. O problema é que geralmente o interesse é o mesmo. É aí que começa a convergência do interesse. O professor sempre fala isso, não é conflito, é convergência. É aí que começa o nosso problema. Os interesses sempre são os mesmos. Não, se o Bolsonaro, por exemplo,
Você tá de carro lá, você tá com o seu chevetão. Você encontra o Bolsonaro, você pega uma carona aí. Você já entrou em todos os inquéritos que você pode pensar. Verdade. Né? E se você for dono de uma vendinha lá na esquina, na estrada, aí não, você é um grande empresário que está Ele deu uma pipoca pro Bolsonaro. está favorecendo o Nossa, é o povo fascismo. da Harley Davidson que o diga. Alguém quer falar alguma coisa desta relação? Não, eu queria só lembrar que o Toffoli é um dos 7 ministros que não divulgam a agenda nunca, né? Então, um daqueles 7 ministros que não querem transparência no Supremo. E eu gostaria de entender quando que os ministros do Supremo vão, de fato, compreender que essa relação, no mínimo esquisita, para não usar outro adjetivo, com o setor privado não é saudável para a instituição. Até porque, se a ida a esse evento fosse algo benéfico para o Supremo, que o Supremo pague a passagem. Mas isso já está no regimento interno. Sim. Se fosse importante, porque ele para ele representar o Supremo, por exemplo, o Supremo tem lá no regimento interno, tem todo o procedimento. Exato. Para que esse tipo de carona é totalmente desnecessário, entendeu? Não era nem para ter ido do evento. Começa daí. Exato. Era para estar trabalhando. Começa que era para estar trabalhando. Vai fazer Para o quê não lá em ofender Roma? os ministros, dar o benefício da dúvida, eu não diria que isso é você falou que quando que eles vão compreender. Eu não diria que eles não compreendem por questões morais. Eu vou dizer que o problema aí é cognitivo. Tá? Eles não entendem por Olha, problema não, cognitivo. uma viagem de Roma para Jatinho é um presente. E ele não pode aceitar presente. Com certeza, com certeza. Problema Diferentemente do Bolsonaro, que poderia. É problema cognitivo. eles não Agora, entendem. querem prender o Bolsonaro quando o presente que ele podia receber e os meninos do STF que não podem receber presente estão aí curtindo a vida. Mete o Broderick. Mete o louco e mete o Broderick junto. Eles usam o argumento de que não foi o STF que pagou, não foram os cofres públicos, mas Pior, ainda pior ainda. Mas justamente por isso precisa ter sim a transparência. Ora, por que isso está acontecendo? Quem efetivamente pagou as passagens? Quem efetivamente pagou a hospedagem? O que está acontecendo? Por que não coloca isso às claras? Porque tudo isso é um jogo de lobby. Quem paga a hospedagem do hospedeiro?